Arcanjo Anael. Eu sou Anael, arcanjo. A ação do manto azul da graça, da onda de vida, e tudo o que se desenrola, nesse momento mesmo, no interior do que vocês são, podem ser elementos que os levam a questionar-se. Assim, eu venho, portanto, para responder, se for possível, ao que lhes concerne, às suas perguntas. Eu o saúdo e escuto suas perguntas. Questão. As vibrações suaves e a sensação de frescor, nas pernas, são as primícias da onda de vida. Bem-amado, a onda do éter nasce, obviamente, ao nível dos pés e sobe ao longo das pernas, assim que os laços existentes nos tornozelos relaxam, desaparecem. Isso pode ser interpretado, por aquele que percebe, como uma onda fresca, leve, superficial, que sobe, brutal ou progressivamente, até seu alvo que é, portanto, como vocês sabem, a transcendência da carne ao nível do que vocês nomeiam seus 2 primeiros chakras. Obviamente, isso pode ser percebido de diferentes modos. Tanto sob forma de impaciências, como de estremecimentos, como de eletricidade. O que é importante, no que concerne à onda do éter, é o ponto de nascimento, situado na extremidade inferior de seu corpo e que vem, eu os lembro, do núcleo central da Terra. Assim, portanto, não há dúvida. Contudo, a onda do éter deve chegar e transmutar a carne e tudo o que faz o jogo da encarnação e o conjunto das ilusões desse mundo, inscritas ao nível do que vocês nomeiam sobrevivência, inscritas ao nível do que vocês nomeiam karma e que concerne, exclusivamente, eu os lembro, a personalidade. A onda do éter, chegando nesses 2 primeiros chakras, vai, portanto, trabalhar para a sua liberação de toda a ilusão. É naquele momento, quando de sua ascensão e de sua difusão ao conjunto de suas estruturas ilusórias, que se manifestam os efeitos diretos, anunciados como casamento místico, êxtase ou êntase, ou, ainda, gozo supremo. Isso é a inteira verdade do que você vive e que se prepara. Cada um de vocês prepara essa onda do éter, de diferentes modos. Existe um tempo variável de instalação dessa onda do éter, que permite liberar o que é chamada água de vida. A água de vida que nasce no que era chamado, anteriormente, o Kundalini. Assim, vocês realizam a grande obra no branco, que unifica as energias que vêm do céu e aquelas que vêm da terra, através de seu ser, através desse templo, que lhes permite, então, realizar a natureza real do que vocês são. Essa percepção, como nós o dissemos, não é nem da ordem de uma energia, nem da ordem do que é nomeado supramental. Ela é outra qualidade, outra intensidade, outra liberação e uma última transformação. Questão. Que fazer quando se sente, permanentemente, os pontos bem, mal e a L do rosto? Na imagem do triângulo revertido, aquele nomeado da falsificação, restabeleceu certo número de vibrações. Durante a fase da subida da onda do éter e da transcendência da carne, ao nível dos 2 primeiros chakras, certo número de reajustes, ao nível vibral, prossegue. Quaisquer que sejam os pontos concernidos, eles são diferentes para cada um de vocês e traduzem, de algum modo, simplesmente, o que se produz nessas últimas transformações, nesse templo, que desembocam, para cada um de vocês, numa especificidade, além de viver a essência do que vocês são, que lhes dá, também, a viver, tanto aqui como em outros lugares, o que é previsto para vocês. A onda do éter não necessita de outra atenção além de observá-la. Nada a agir, nada a precipitar, nada a decidir. O que se traduz como modificações nos pontos de vibração, portas ou estrelas ou outros, é apenas o reflexo da ação da onda do éter e do início desse casamento místico entre a consciência que vem do céu e a consciência que vem da terra, que se reunificam em seu templo, percorrendo o conjunto de suas células e transfigurando esse corpo de carne em um corpo de ressurreição.
O corpo de existência, é claro, está inteiramente presente, dando-lhes a viver uma percepção expandida de sua própria presença, bem além do corpo, bem além da estrutura vibral, bem além da estrutura dita energética. Vocês estão, efetivamente, revestidos do manto azul da graça, e descobrem que existe outra coisa, na qual sua consciência é, que nada mais tem a ver com o que já existe, quer seja nomeada energia, parte do corpo, estrutura vibral, conjunto de estruturas vibrais, seja ao nível das coroas radiantes, ao nível dos triângulos elementares, das portas como das estrelas. Questão: no abandono à luz, é correto colocar, ainda, a atenção sobre o coração? Bem-amado, o mais lógico e o mais simples, como foi dito, é abandonar-se a si mesmo. O abandono de si mesmo não é mais uma atenção nem uma intenção. É melhor, naquele momento, se você o deseja, mas não é indispensável, fazer ressoar, em você, o que evoca a humildade e a simplicidade. A onda do éter é ampla. Ela é a onda de vida que sustenta, como nós o dissemos, o conjunto de mundos, o conjunto de consciências. Ela é, efetivamente, sua natureza, sua essência, esse absoluto. Questão: qual é a relação entre a onda de vida e os 21 dias evocados por Geno Galgani? De maneira geral, bem-amado, a onda do éter instala-se em certo número de dias. Do mesmo modo, em tempos antigos, a encarnação, que resulta na morte, acompanhava-se de um período, bem conhecido, de 40 dias, que era necessário para dissolver, inteiramente, o complexo inferior, ou seja, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental, restituindo a experiência da encarnação na ilusão, ao nível do que era nomeado corpo causal que pertence, ele também, ao complexo inferior. Do mesmo modo, a onda do éter realiza sua plena revelação, em quem vocês são e no que vocês são, em 21 dias. É claro, esse tempo não é rígido, nem fixo. Ele corresponde a 7 vezes 3 dias, que é o tempo necessário para escalar, de algum modo, seu andar inferior desse templo. Lembrem-se, a instalação da onda do éter é um processo natural, que vem da liberação da Terra, que é ligado, como vocês sabem, ao núcleo cristalino da Terra que é, ele mesmo, o retransmissor vibratório de uma porta das estrelas, nomeada Sirius. Essa onda do éter difunde-se ao conjunto da Terra. E ela, devido à liberação da Terra, que torna observável, para vocês, o conjunto de fenômenos que vocês veem, nesse momento mesmo, desenrolar-se sobre esta Terra. Sua acentuação está, efetivamente, em curso. Questão: dores nos pés relevam de resistências à onda de vida. Bem-amado, toda manifestação que sobrevém ao nível dos pés, se situa, obviamente, o que vocês nomeiam entorse, fratura ou outro problema, releva, exclusivamente, da modificação ocorrida no núcleo terrestre, núcleo intraterrestre da Terra, assim como do manto da Terra. Seus pés captam, muito naturalmente, a modificação da repartição de certo número de partículas ao nível do solo. Seus pés retransmitem essa onda. Se, contudo, existe, em vocês, um sentimento de incômodo ou de dor, naquele momento, vocês podem, perfeitamente, favorecer o que é natural, não se servindo de outra coisa que não a própria Terra. O que isso significa? Isso significa colocar seus pés, nus, no orvalho da manhã, ao sol nascente. Isso permitirá acumular, de algum modo, ao nível de seus pés, a onda do éter. E ela, muito naturalmente, percorrê-los-á. Questão: nesse momento, é melhor evitar as massagens nos pés e nas pernas ou é complementar? Isso pode ser totalmente complementar. Mas lembrem-se de que esse processo de subida da onda de vida ou da onda do éter realiza-se a partir da Terra. É, portanto, lógico e natural colocar os pés no solo. Alguns de vocês vão perceber essa onda do éter, mais facilmente, na posição deitada do que em pé.
o que quer que seja, retenha que essa onda, nascida do coração da Terra, propaga-se até o solo. O momento privilegiado do levantar do Sol, correspondente ao depósito do orvalho, é o momento em que lhes é mais fácil recolher essa onda do éter. Nós não falamos disso porque, durante as primeiras semanas de ação do manto azul da graça, era necessário que vocês estivessem o mais natural possível em relação a essa onda do éter. Se, contudo, em vocês, existe o que eu nomeei incômodo, naquele momento, utilizem a terra e seu orvalho. Questão: tenho problemas circulatórios e inchaços nos pés e nas pernas. Isso é diretamente oriundo do despertar da Terra, ao nível do que vocês chamam e nomeiam vulcões. Agora, a onda do éter, assim como eu disse, está agindo. Ela tem uma ação que vocês poderiam nomear terapêutica. Assim, portanto, se a onda do éter escoa em você, ela virá, com extrema facilidade, ao extremo dessas anomalias, assim que ela chegar ao nível dos 2 primeiros chakras. Nenhum estado, nenhuma alteração, nenhuma patologia, qualquer que seja, pode limitar a onda do éter. Eu repito, trata-se de um processo natural. Vocês não estão no mesmo tempo para viver isso, mas o tempo que lhes é atribuído para viver isso será cada vez mais curto. A intensidade da onda do éter será gradual. Sua acumulação, ao nível da camada do solo da Terra, fará com que, a um dado momento, ela se torne coletiva. Eu repito, não existe qualquer alteração, qualquer doença, qualquer obstáculo possível à onda do éter. Esse processo natural estabelece-se em seu momento, aquele que é o seu. Não pode, do mesmo modo, existir qualquer resistência psicológica, kármica ou outra. A onda da Terra agirá, subirá e, a partir do instante em que ela atingir a zona dos 2 primeiros chakras de seu corpo, naquele momento, ela provocará, sistematicamente, a transcendência final de sua carne, fazendo de vocês um liberado vivo. A onda do êxtase e o casamento místico será, então, consumado. Questão: eu sinto, do lado direito da cabeça, como uma presença, um frescor. Bem-amado, no processo de revelação, se pode dizê-lo, da onda de vida, vocês vão constatar, cada vez mais fácil e simplesmente, que os véus que separam as dimensões não existem, para vocês, quase mais. Eles desaparecerão, dando-lhes a ver, para além de seus olhos, a perceber, para além de seus sentidos, a realidade de quem vocês são, separando e aniquilando qualquer distância, dando-lhes, concreta e realmente, a possibilidade de ser, enfim, multidimensional. Não há, portanto, a interrogar-se, com qualquer atitude mental, do que é vivido. Há, simplesmente, a viver disso a experiência porque, na onda de vida, na onda do éter, o casamento místico pode tomar diferentes formas, seja nesse corpo, no Sol, ou em outros lugares. A partir do instante em que o êxtase for sua natureza, naquele momento, vocês viverão o que há a viver, para cada um de vocês. Vocês constatarão, também, a partir desse instante, que onde se leva sua atenção, esse momento, bem além desse corpo, conduzi-los a, em consciência, com ou sem corpo, com ou sem forma, a ser aquilo em que vocês pensam, não importa em qual lugar da Terra, não importa em qual espaço dimensional. É isso a multidimensionalidade. Vocês não serão mais, como nós já havíamos esclarecido, há algum tempo, localizados a esse corpo, a essa forma. Vocês estarão além de todo o limite, de toda forma. Essa conscientização far-se-á, aí também, naturalmente. Ela não requer de vocês qualquer ação, qualquer vontade, qualquer interpretação, qualquer explicação. O único modo de viver a onda do éter é deixá-la realizar, em vocês, que ela é sua natureza. A onda do éter que é, eu os lembro, sua natureza, nada mais pede além de ser o que vocês são, porque é, realmente, o que vocês são. Vocês constatarão por si mesmos que, se aceitam abandonar-se, naquele momento, mais nenhuma questão terá sentido.
O êxtase será tal que não poderá mais haver a mínima questão, a mínima interrogação. Cabe a você saber quanto tempo vocês vão cruzar essa etapa. Mas lembrem-se, contudo, de que, assim que a onda do éter nasceu, ela vai levá-los, durante essas 3 semanas, a tudo soltar. Virá um momento em que vocês serão, efetivamente, por um tempo extremamente curto, presas do que eu nomearia as últimas dúvidas e as últimas interrogações. Como para o orvalho, nós não especificamos isso, de momento, de maneira a deixá-los viver e confortar-se no que era vivido, nas explicações que daremos, ulteriormente, e que eu começo a dar. Questão. Maria havia precisado que a data de 14 de março era importante. O que é? Isso é importante. O que acontece sobre a Terra, o que acontece em sua consciência, nesse dia, corresponde, invariavelmente, a transformações, importantes e essenciais, quanto à revelação, ao desvendamento de quem vocês são. Quer vocês já tenham vivido a onda do éter ou não, se vocês aceitam o que se manifesta a vocês, fazendo calar toda interrogação, todo mental, a partir desta noite, tudo lhes aparecerá cada vez mais claramente, como uma evidência, desviando, definitivamente, seu mental, desviando, definitivamente, o próprio sentido de ser, ainda, um corpo ou uma pessoa. Isso não fará, contudo, desaparecer esse corpo e essa pessoa, mas vocês terão percebido, inteiramente e em definitivo, que vocês não são nem esse corpo nem essa pessoa, nem essa vida, nem nada do que acreditavam, até o presente. Isso não será mais uma interrogação, mas uma evidência. Isso se abre a partir desta noite. Aí está o sentido de minha vinda neste dia. Questão. Se tudo está consumado, nós vivemos, portanto, as fases finais. Tudo está consumado, sim. Resta, apenas, manifestá-lo, e isso, eu repito, nós o temos dito desde extremamente muito tempo, que esse momento coletivo dependia apenas da Terra e, no final, é claro, do Sol. O trabalho notável que foi realizado sobre esta Terra limitou o que vocês chamariam, em termos de personalidade, o tempo das provas. Ele reduziu-se, extremamente. Assim, portanto, vocês não terão que passar por certo número de etapas. Eu repito, a Terra decide e, ainda uma vez, tudo está consumado. Individualmente, a partir do instante em que a onda do éter manifesta-se, vocês aprenderão, por sua própria natureza, que tudo está consumado. Restará levar esse corpo, essa pessoa, a sua evolução final, que é a sua, em função do próprio tempo da Terra e do próprio tempo do Sol, ao último fim. Ninguém conhece essa data. Isso pode ser esta noite, pode ser em algumas semanas, pode ser em alguns meses. Mas qual importância reveste qualquer data, a partir do instante em que vocês vivem sua natureza, sua essência eterna? Nesse estado que é sua natureza, o tempo não pode mais ter tomada. Assim que vocês o constatarem, a partir da conclusão do trabalho, se pode dizê-lo, da onda do éter, tudo se modifica em vocês, e não unicamente esse corpo, mas o conjunto de funções fisiológicas. Então, naquele momento, que quererá dizer, realmente, para vocês, uma data? Que quererá dizer, para vocês, dormir, comer? Mais nada. Vocês estarão em êxtase permanente, vocês serão multidimensionais. Não existirá mais, em vocês, a noção de passagem, porque essa é a última passagem. Qualquer outra passagem ulterior, seja a perda desta terra ou a perda do que vocês nomeiam vida, não revestirá mais qualquer importância, porque vocês serão eternos, a partir daquele instante, a partir do instante em que a onda do éter tiver concluído, de algum modo, sua ronda, e tiver forrado esse corpo da verdade. Alguns de vocês viajam, seja em consciência, com ou sem corpo, de existência ou não. Alguns de vocês começarão a viajar, com esse corpo, por um processo bem conhecido dos místicos, nos séculos precedentes, chamado bilocação.
tudo que lhes parecia, ainda ontem, excepcional, digno de exceção de muito grandes séries, será seu cotidiano, se já não é o caso. É claro, aquele que não vive isso ou que contempla isso estará, sempre, em defasagem em relação à onda de vida, porque a onda de vida é, para o ego, seu fim definitivo e irremediável e, é claro, isso pode provocar certo número de resistências, mas que, em caso algum, poderão bloquear a onda do éter, quando o momento, para vocês, terá vindo. Assim, as questões que vocês podem colocar-se, ainda hoje, são, obviamente, oriundas do que é limitado em vocês, do que é efêmero. Quando a onda de vida toma-os, ela transporta-os, pelo princípio da transverberação, a viver o absoluto, inteiramente. Naquele momento, não pode existir a mínima dúvida, a mínima questão, porque vocês sabem que reencontram o que vocês são. Toda a humanidade efetuará essa passagem, sem exceção alguma. Simplesmente, a evolução estabelecer-se-á de maneira diferente. Há numerosas moradas, há numerosas dimensões, há numerosos estágios, mas vocês não serão mais, jamais, separados, divididos, fragmentados, no momento oportuno. Aqueles de vocês que são os mais avançados, comecem, unicamente, a experimentar o que vocês são, quer seja nas viagens, quer seja na multilocalização da consciência, quer seja na bilocação, quer seja no conjunto de processos naturais da vida, para além de qualquer falsificação. Cristo havia dito: no fim dos tempos, vocês fariam coisas bem maiores do que ele. Quem age, naquele momento, não é, de modo algum, o ego, de modo algum, a personalidade, mas a natureza de quem vocês são. A onda de vida, esse êxtase permanente, esse gozo permanente de sua natureza essencial que é a nossa, também. Questão: pode haver diferença de intensidade de recepção dessa onda de vida, de acordo com o lugar em que se vive, por exemplo, numa cidade, num imóvel? Não. A partir do instante em que ela tiver nascido, quer vocês estejam no avião, no barco ou outro lugar, ela prosseguirá seu caminho. O que eu lhes disse em relação ao orvalho é, simplesmente, um meio de facilitar seu estabelecimento. Mas, uma vez que ela nasceu, de qualquer modo, nada mais a parará. Bem-amada, não há lugar algum no qual você esteja ao abrigo da onda do éter. A onda do éter é sua natureza. Se ela a apreende, nada mais tem importância, nem país, nem casa, nem família, nada mais que não o que você é. Só o ego coloca-se essa questão, vislumbrando que haja um lugar preferível, que haja algo a fazer. A onda do éter não se preocupa, absolutamente, com tudo isso. Não há melhor lugar, de momento, que não no interior de si, onde quer que seja, para viver a onda do éter. Ela é totalmente independente de idade, de circunstâncias, de lugares e de tudo o que faz o que vocês nomeiam vida social, afetiva, familiar ou relacional. O limitado, estritamente, nada pode, quando o absoluto revela-se. Porque você é o absoluto. Questão: essa onda de vida nasce em momentos diferentes para cada um. É exatamente o que eu disse. Questão: os 21 dias de desenvolvimento são contínuos ou pode ser em partes? Não. É contínuo. O que nasceu não pode desaparecer. Isso é sem volta. Questão: a zona da virilha tem um papel específico nessa subida da onda de vida. Bem-amada, a partir do instante em que a onda de vida chega à raiz dos membros inferiores, ela penetra o períneo, estende-se ao nível dos órgãos genitais, do sacrum e do conjunto da pequena bacia, assim como na raiz dos membros. É esse estágio, desse local, que ela vai difundir-se, em seguida, como uma onda que toma todo o corpo. Questão: há uma particularidade entre o lado esquerdo ou direito da virilha? Isso não tem qualquer importância. Algumas correntes, algumas zonas são mais permeáveis do que outras, no primeiro tempo. Mas, em definitivo, nenhuma parte desse corpo, nenhuma parte dessa personalidade escapará do que vocês são. Eu repito,
Deixem trabalhar a onda do éter. Nenhuma questão resolverá o que quer que seja. A compreensão, estritamente, nada mais representará para vocês. A ferramenta mental torna-se obsoleta. A onda de vida é um estado de graça permanente. O mental é ação-reação. Vocês não fazem, definitivamente, mais parte desse mundo e desse mecanismo de funcionamento, no prazo muito curto. Questão: a persistência da sensação dessa onda até o primeiro chakra, cortada com dores ao nível do segundo chakra, pode marcar um bloqueio da subida dessa onda? Bem-amado, não pode existir obstáculo à onda de vida. Apenas a personalidade crê nisso. Apenas o que é limitado, em você, pode imaginar isso. Existirá, efetivamente, um momento em que o que estava, de algum modo, enquistado em arquétipos do primeiro chakra coletivo da humanidade e do segundo chakra coletivo da humanidade, deverá ser liberado. Mas isso não é de sua responsabilidade. E isso não é pessoal. Questão: o que é de náuseas? Isso corresponde ao impacto do manto azul da graça ao nível das portas atração-visão, que se torna a onda de vida, esse êxtase permanente. As necessidades fisiológicas habituais desse corpo serão, no prazo rápido, extremamente modificadas. É muito simples. Se existem náuseas, por que querer comer? Se existe o que vocês nomeiam, na personalidade, insônia, por que querer dormir? Se a onda de vida, que é sua natureza, transporta-os na alegria, no êxtase, no êntase, os faz casar com o Cristo, com o universo, com Maria, com toda a outra consciência, porque vocês querem restringir isso? Porque vocês querem compreendê-lo? Vocês não podem compreender o que vocês são, vocês apenas podem vivê-lo. Só o mental em derrota continua, até seu fim, a colocar-se questões. No momento, e isso é uma imagem, mas que corresponde bastante bem ao que vocês vivem ou viverão, no momento em que a hora de passar pela porta da morte produz-se, esse corpo torna-se frágil, vocês estão deitados, partindo, será que, nesse momento, vocês vão querer levantar-se para acertar o que tem a acertar? Nada a acertar na onda do éter. Só a personalidade crê nisso. Aquele que se coloca a questão de dizer: mas eu tenho tal coisa a fazer, tal responsabilidade, tal família, não apreendeu, ainda, o alcance do que ele é e do que representa a onda de vida. Pode-se dizer, de algum modo, que a onda do éter, que é sua natureza, sua essência e sua verdade, como de cada um de nós, arcanjos e outros, suprime tudo o que a personalidade chamava tabu. Vocês não são mais limitados. Vocês são ilimitados. As diferentes manifestações, mesmo nesse mundo ou em outros lugares, encarregar-se-ão de provar-lhes isso. É claro, aquele que está instalado, de momento, na personalidade, e mesmo em seu papel de ancorador de luz, mesmo com as coroas radiantes ativas, não pode apreender minhas palavras. Aquele que vive a onda do éter apreende-as, perfeitamente. Para o ego, a onda do éter é uma ilusão total. Para a onda do éter, o ego é uma ilusão total. Lembrem-se, o ego inscrever-se-á, sempre, entre o nascimento e a morte. Vocês não são nem quem nasceu, nem quem morre. Vocês são o caminho, a verdade e a vida. Vocês são prometidos ao esposo. Vocês são, como o dissemos, o esposo e a esposa. Assim é o casamento místico. É importante, nas circunstâncias que vocês vivem ou haver, refutar o que vocês são. Mesmo se o ego crê nisso. Questão: é exato pensar que o melhor modo de viver as evoluções atuais, para aqueles que disso têm consciência, seria não mais agir nesse mundo. Quem disse isso? Nós sempre dissemos para continuar a fazer. Vocês não são esse fazer. Se o apelo da luz, em especial, a onda do éter, que não é o apelo, unicamente, da luz, mas o apelo à sua verdadeira natureza, decide para vocês, alguns serão fiéis ao seu posto até o momento final, porque é o fazer deles.
Outros, naquele momento, serão presas, se pode dizê-lo, de um êxtase tal que estarão imersos nesse êxtase. O mundo não existirá mais para eles e eles não se colocarão mais questões. Mas você não tem que decidir pôr-se no leito ou parar de fazer. A onda do éter tem efeitos diferentes ao nível desse mundo manifestado, para cada um de vocês. O importante é que, quando a onda do éter está estabelecida, vocês estejam totalmente conscientes de que não são nem esse fazer, nem esse corpo, nem essa pessoa, nem sobre esse mundo, aliás. E, no entanto, vocês podem fazer, mas vocês não são esse fazer. E, no entanto, outros não poderão mais nada fazer. Existem, efetivamente, fenômenos, que nós já nomeamos, de estases individuais, se pode dizê-lo, que se tornarão cada vez mais intensos para alguns de vocês. Mas eu lhes garanto que, naqueles momentos, no qual a onda do éter anima-os no êxtase, isso não lhes colocará problema algum quanto a prosseguir uma atividade qualquer nesse mundo, se tal é seu caso. Mas vocês não podem prejulgar, de momento, o que a onda do éter decidirá, porque não são vocês que decidem. Então, aí tampouco, não coloquem questão em relação a isso. Não é nem exato nem inexato pensar em nada fazer. Façam o que a onda do éter, que é sua natureza, faz. Nada projetem. Nada antecipem. Vivam o instante. Não saiam desse instante. Quer seja no êxtase, no transporte e no contentamento. Quer seja no fazer o mais comum da vida, vocês conservarão a onda do éter, porque é sua natureza. Questão: a passagem da porta estreita continua a atualidade. Ela é realizada pelo manto azul da graça. O que é, também, responsável por suas dores no que é nomeado ponto ódio do peito, oitavo corpo, responsável por suas náuseas, responsável por sensações que vocês têm ao nível do diafragma. Tudo isso é conjugado. O manto azul da graça devia, efetivamente, favorecer a passagem da porta estreita, do mesmo modo que devia favorecer a emergência da onda do éter, ao nível da superfície da Terra, mas nós não sabíamos quando. Isso está realizado. Retenha que vocês são a onda do éter. Se a onda do éter apareceu, é que seu momento chegou. Não se coloque em questão alguma. Contentem-se em ser o que vocês são. Para além do ser, além do si, além de todo o efêmero. Todo o resto, absolutamente todo o resto, desenrolar-se-á de acordo com o que é previsto para vocês, por sua própria natureza, sem qualquer intervenção de sua consciência limitada que, aliás, não existirá mais. Só o ego pode estar assustado e com medo em relação às minhas palavras. Tudo isso foi amplamente desenvolvido, há agora 3 semanas, pelos anciões, há 2 semanas por nós mesmos, e há alguns dias pelas estrelas. O ego, até o presente, pensava poder monopolizar a luz e manter sua própria ilusão. Isso é falso. Apreendam, efetivamente, que se nós tivéssemos falado disso, jamais vocês teriam realizado esse caminho. O ego tê-los-ia impedido, devido à sua natureza e sua própria estrutura, baseada no medo, na dúvida e no princípio de sobrevivência do efêmero. Lembrem-se, quando a onda do éter chega, nada façam. Façam o que vocês têm a fazer na vida exterior, mas, sobretudo, nada empreendam em relação à onda do éter.